Boa tarde a todos. Nosso estudo de hoje é referente ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que já foi iniciado na semana passada. Nós vamos dar continuidade. Fica sempre o nosso convite para estudarmos juntos, né? Nós estamos reiniciando o livro novamente, faz pouco tempo. Já foi visto então o capítulo 1, que era Não Vim Destruir a Lei, o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, que mostra mais os aspectos da missão de Jesus. E agora nós adentramos este que fala sobre os mundos habitados. É referente a essa frase de Jesus, que fala que são muitas moradas na casa de meu Pai. Então, neste capítulo, nós vamos ver os tipos de mundo que existem. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: são habitados todos os mundos? E a resposta é: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Eu acho muito curiosa essa resposta. Eles não mostram nem um pouquinho o nosso ego, né? Não dão nenhuma chance. Eles falam assim: o que vocês estão pensando que são, né? Nada demonstra que a Terra é grandes coisas e vocês estão achando que só tem vida no universo de milhares de milhões de mundos, só tem vida aí, né? Então o Espírito não dá moleza. Mas, então, no entendimento do Espiritismo, todos estes corpos celestes que a gente vê, né, quando tem uma noite bem escura, a gente vê aquela noite iluminada maravilhosa, todas aquelas estrelas, e essas são as que brilham, ainda tem os que não têm luz, todas são habitadas. E também tem o resto do infinito inteiro que a gente não está enxergando, né? Mas tudo isso, então, é habitado por espíritos, porque, como falou, Deus não cria nada inútil. E esses corpos celestes têm uma utilidade maior do que só nos recriar as vistas, né? Como o Espírito respondeu. Então, a classificação, né, que existe, que é didática só entre mundos superiores e inferiores, é o que a gente vai estudar hoje um pouquinho aqui. Então, Kardec explica que essa classificação, inferior ou superior, nada tem de absoluta, pois depende sempre do referencial que se tem. Tomada a Terra, por exemplo, como termo de comparação, mundos mais inferiores que o nosso seriam aqueles habitados por seres mais rústicos, de hábitos rudes, de forma humana, porém sem beleza nenhuma, mais assemelhados com os povos bárbaros ou selvagens que já tivemos na Terra e dos quais ainda se encontram vestígios aqui e ali. Mundos inferiores são habitados por espíritos cujos instintos ainda não se transformaram em sentimentos trabalhados na conquista da delicadeza, da gentileza, da benevolência, do altruísmo, muito menos. Não tem sequer a noção do justo e do injusto. Não tem a sociedade organizada em leis. A lei que impera, né, nesses mundos bem primitivos é a força bruta. Também são carentes de indústrias, de invenções, até do progresso material. Passam a vida em busca pelo alimento e a satisfação da vida material. Então isso que caracteriza o mundo inferior. Entretanto, mesmo assim, diz Kardec, ainda pouco evoluídos esses espíritos, eles trazem uma vaga intuição de um ente supremo, e isto basta para lhes preparar a ascensão para uma vida mais completa. Eles não são seres inferiores, portanto, eles estão ainda inferiores diante do potencial que eles têm de crescimento, mas com certeza evoluirão também, e mais ou menos rapidamente, conforme os seus próprios esforços, também evoluirão. Kardec faz uma comparação dizendo que, assim como é difícil ver um espírito puro, desmaterializado, luminoso,
o espírito primitivo, que ele já foi, também é difícil reconhecer no homem adulto o embrião que o gerou. Então, tudo obedecendo à lei de evolução, que é a lei de Deus, né? Para nós, é mais fácil imaginar os mundos inferiores. Por quê, minha gente? Porque já passamos por ele, né? E não faz tanto tempo. Do que imaginarmos os mundos superiores que nós ainda não conhecemos, ainda não alcançamos. Mas os espíritos dizem que nesses últimos, a vida é muito diferente do que aqui na Terra, tanto em condições morais como materiais. Então ele passa a descrever um pouquinho como seriam esses mundos superiores, como são os mundos superiores. Então neles a forma corpórea é sempre a humana, mas é embelezada, aperfeiçoada, desprovida dessa matéria grosseira que nos reveste aqui na Terra e que nos faz sujeitos a necessidades para alimentá-la, para preservá-la, bem como sujeitos a doenças, a deteriorizações. Então a matéria é menos densa e por isso nós somos menos subjugados a ela nos mundos superiores. Os sentidos dos mundos superiores também são mais apurados. A locomoção é mais fácil e rápida devido aos corpos serem mais leves. O texto diz que nesses mundos é possível deslizar, a bem dizer, pela superfície ou até planar na atmosfera sem qualquer outro esforço que não seja da vontade. Que gostoso, né, gente? Não vamos pegar trânsito, não vai ter essa canseira de andar para lá e para cá. As pessoas conservam, conforme queiram, os seus traços e se mostram conforme eram conhecidos, porém irradiam luz. Em lugar de semblantes descolados, abatidos, a inteligência e a vida cintilam. Então eu fiquei imaginando que é como a gente aqui, para melhorar um pouquinho, aquela gente tem que pôr filtro, né, dos aplicativos. Lá não, já vai ser tudo mais facinho, tudo mais bonito. As representações que nós fazemos dos anjos que voam e dos santos que têm a auréola, que é um aro luminoso sobre a cabeça, tem então a sua razão de ser, pois de fato os espíritos superiores têm essa condição. Nesses mundos evoluídos, devido à matéria ser mais sutil, o desenvolvimento dos corpos é mais rápido, então a infância é mais curta ou quase que nem existe. A vida é mais longa do que aqui na Terra e isenta de tantos cuidados e angústias ligados à matéria. A longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a imposição da matéria grosseira, goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Aqui a gente fica tão embotado, né, iludido pela realidade da matéria grosseira, que a gente se esquece facilmente da realidade espiritual, que é a nossa vida verdadeira, né? E lá não, como a imposição material é menor, eles têm essa expansão da consciência, essa percepção da realidade espiritual muito mais facilmente. E também fala que a transmissão do pensamento também mais livre. Por que nós precisamos da matéria grosseira, minha gente? Então, ainda, por que a gente tem que passar por tudo isso? Se tem uma condição de um mundo superior aí com as coisas tão mais fáceis, a gente fala, se eu não sofresse tanto, acho que eu não ia ser tão irritado, tão emburrado, ia ser mais fácil. Mas a gente esquece que nós não adquirimos ainda as qualidades morais. Emmanuel fala assim, que nós não nos encontraremos tranquilos, ou seja, em paz, né? Se nós não nos servirmos espontaneamente uns aos outros. Nós já adquirimos essa condição de nós nos servirmos espontaneamente uns aos outros. A gente pensa assim, eu não vou fazer isso aí, não estou ganhando para isso. Não é? A gente não faz uma coisa se não tiver uma necessidade maior. Agora aqui com a matéria bem grosseira, nós somos impelidos a nos esforçarmos. Porque nós precisamos ter as condições da nossa sobrevivência. Então a gente é forçado a trabalhar, a nos suportarmos, a fazer as coisas. Então nós precisamos dessa matéria grosseira para ir para frente. Quando nós já estivermos vinculados às leis divinas,
já estivemos fazendo o nosso progresso sem essa necessidade de ser empurrados, a gente não precisa dessa ferramenta da matéria grosseira. A gente mesmo vai colaborar, servir, amar, ajudar espontaneamente, né? Ainda sobre os mundos venturosos, o nosso texto diz: nesses mundos venturosos, as relações são sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados por nascimento, só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, pois é conferida somente pelo mérito e se exerce sempre com justiça. Aqui não, aqui qualquer um que ganhe aí, ou que compre a eleição, ou os votos, ou que tenha alguma costa quente, já consegue ali uma autoridade, às vezes é parcial, é injusto e vai levando a coisa, né? Mas nos mundos superiores não é assim. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre. Que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Então, numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Oh meu Deus, a gente ainda chega lá, se Deus quiser. No mundo de provas e expiações, onde o mal ainda impera, né, a gente sonha com isso, onde o mal não existe, ou pelo menos que seja pouco, para que o bem sobressaia, né? Entretanto, vamos compreender bem, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos, as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos e séculos. Então, este é um resumo que Allan Kardec fez das mensagens dos espíritos superiores sobre esses mundos. Mas essa foi a descrição dos mundos superiores. O nosso texto também fala aqui sobre os mundos inferiores. Então tem um item que é uma mensagem de Santo Agostinho, intitulado Mundos de Expiações e Provas, e ele começa assim: que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. Ou seja, nós sabemos bem o que é um mundo de provas e expiações, porque ele está falando a Terra é um mundo desses, né? A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo. Não é mesmo, né, gente? A gente já fez conquistas intelectuais enormes. Então não é um mundo primitivo, destinado à encarnação daqueles espíritos que acabaram de ser criados por Deus. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus num mundo ingrato para expiarem aí suas faltas mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então, nesses mundos inferiores, ainda que nós estamos, nós temos os selvagens, né, que são formados por aqueles espíritos que apenas saíram da infância, que foram criados há menos tempo e que se acham na Terra, né, para a sua educação. Tem também as raças semi-civilizadas, constituídas desses espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas na Terra e que aí se elevam pouco a pouco. E há também os espíritos em expiação, que são exóticos da Terra e vêm para cá porque nos mundos que estavam obstinados no mal, atrapalhando o progresso. Então vêm cumprir também um estágio aqui para colaborarem
com a evolução, às vezes apenas a evolução intelectual que já tenham feito, mas de alguma forma colaboram, e assim também dão uma trégua onde eles estavam, né? Esse processo é bem descrito naquele livro Exilados de Capela, e é o processo também que está previsto para acontecer com a Terra, que a Terra vai passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, e esses espíritos que não querem este progresso, né, que já estão obstinados no mal, nessa fórmula de dominação sobre os outros, ou estacionados no orgulho, para quem essa mensagem de humildade, de caridade ainda não entrou fundo no coração, esses espíritos não vão poder ficar mais na Terra, porque está acabando o tempo, né? Então eles vão ser levados também para outro lugar, aí eles que vão ser degradados, em vez de, como está falando, de alunos que vieram para a Terra, também daqui vão para outros lugares para cumprir esse estágio. E Santo Agostinho termina a mensagem dizendo que a Terra é um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Então é sempre isso, Deus tira do mal o bem, né? Não precisava ser assim, mas de alguma forma esse sofrimento ainda reverte para uma coisa boa. Então nós vamos terminar por aqui, nas provas e expiações. Nós todos sabemos, né, que nosso plano não é muito fácil, mas a boa notícia é que vai melhorar. É como se diz, está ruim, mas está bom. Porque está ruim porque nós ainda não estamos tão evoluídos. Aqui nós passamos ainda bastante dificuldade, fruto da nossa própria condição. Mas vai apenas melhorar, porque o espírito não retrograda, o nosso mundo também já está evoluindo, e essa é uma informação muito consoladora, porque tudo isso é passageiro e o nosso destino é a felicidade, com certeza. Muita paz a todos.